Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira. Nós estamos já encerrando, os irmãos tenham paciência. Só nos sobraram então 4 versículos finais para nós meditarmos, e eu quero ser muito rápido para falar de 2 deles hoje. Porque se eu demorar, vou ficar só no 25, né? Mas quero abranger hoje 2 versículos. Mas eu quero ler todos os 4 finais aí. 1 Tessalonicenses 5, 25 ao 28. Diz assim: Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com um beijo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Podeis sentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu chamo este final de ensejos finais. Nós estamos encerrando a primeira carta do apóstolo Paulo e partimos para os ensejos finais. Assim como ele havia começado com ensejos de graça, os irmãos devem se lembrar, quem está acompanhando estes sermões desde o início, eu chamei um dos primeiros sermões de ensejos de graça para uma igreja. Lá no início, como Paulo desejava a graça de Deus para a igreja, assim ele também encerra com a graça de Deus sobre a igreja. Então chamo também de ensejos finais. Paulo deseja bênçãos para a igreja na sua despedida. E temos 4 ensejos do apóstolo, em cada versículo temos um. No 25 temos o ensejo da oração. No 26 temos o ensejo da comunhão. No 27 temos o ensejo da doutrina. E no 28 o ensejo da bênção. Veja bem, oração, comunhão, doutrina e bênção. É assim que vive uma igreja do Senhor, não é verdade? Em oração, em comunhão, na doutrina e na bênção do Senhor. É isso que Paulo deseja no final. Paulo não poderia mais voltar àquela cidade, talvez por um documento assinado por Jason, como nós já estudamos. E vimos hoje na reunião de membros aqui, que o irmão Demas abandonou Paulo por desejar alguma coisa em Tessalônica. Ele conseguiu entrar. Mas para entrar naquele lugar, ele teve que se desligar de Cristo, do Evangelho. É isso que você quer, irmão? Você quer aceitação do mundo para você se desligar de Cristo? Para que os homens te aplaudam? Não. Não faça isso. Eu sei que aqui nessa igreja tem homens e mulheres de Deus que já resignaram, que já deram as costas para as ofertas deste mundo, preferiram ser pobres na presença de Deus, do que ser ricos, do que serem afagados pelos egos humanos, e estão hoje na presença do Senhor. Você acha que o mundo vai te aplaudir por isso? Não. Para eles você é um derrotado, mas isso não interessa. A opinião do mundo para mim é irrelevante, porque o mundo cria os seus padrões de comportamento para elogiar quem eles querem. Mas Deus não. Já existe um padrão na palavra de Deus para que o Senhor elogie. E Deus elogia você. Você abandonou o conceito do mundo, você virou as costas para a oferta do mundo para ser um crente fiel, e Deus te honrará, Deus te exaltará. A Bíblia diz que Deus louvará você. Paulo que disse isso. Não é reconhecido aquele que a si mesmo se louva, mas aquele a quem Deus louva. E o ensejo do apóstolo Paulo é este: que mesmo ele não podendo voltar à cidade de Tessalônica,
O seu coração estava apegado àquela igreja. O seu amor já estava exposto e ele desejava o bem espiritual daqueles irmãos. Depois de toda a doutrina, então, que Paulo escreveu, doutrina da santificação, como nós já estudamos aqui, doutrina da vinda de Cristo, da vigilância e outras, exortações, vigilância, fugir da imoralidade e outras coisas, o apóstolo agora deseja que os irmãos sejam cobertos pela graça do Senhor. São os seus ensejos finais. Vejamos então cada uma das recomendações finais à igreja tessalonicense. Essas recomendações têm muito a nos dizer também, visto que nós também somos destinatários do mesmo apóstolo, uma vez que a providência divina nos trouxe intacto este documento. Em primeiro lugar, oração. Nós já vimos que vamos falar sobre isso: oração, comunhão, doutrina e bênção. Então, primeiro, oração. Verso 25. Nós já falamos sobre a oração no capítulo 5, quando tratamos do versículo 17, que diz: orai sem cessar. Nós vimos que o mandamento é que nunca deixemos de orar, e não orar sem parar. Não era isso que Paulo estava dizendo? Orar sem parar. Não, mas nunca deixe de orar. Agora o apóstolo chama os tessalonicenses de irmãos. Você viu como ele começa o versículo 25? Irmãos. Porque Paulo está se identificando com eles. Paulo está se igualando aos tessalonicenses, reconhecendo que no quesito de necessidade de recebermos oração, somos todos iguais. No grego, sabe como está escrito? Está escrito assim: irmãos, orai também ao redor de nós. Isso demonstra que existe uma parceria, uma cobertura mesmo de oração, uma guarda, um companheirismo de oração. Quando você ora pelo seu irmão, você está em volta dele. É impressionante. Paulo usa a preposição peri, de onde vem a nossa palavra perímetro, em volta. Paulo usa esta preposição: irmãos, orai em volta de nós. Porque Paulo sabe sobre o poder da oração. Paulo conhece o poder da oração. Paulo foi não só testemunha, mas ele também foi protagonista de muitos momentos de oração em que o Senhor Deus falou com ele. Por meio da oração, Paulo foi arrebatado em espírito até o terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Por meio da oração, Paulo jejuava, ficava dias e dias sem comer e sem beber, para fazer a obra de Deus. Por meio da oração, o apóstolo Paulo se revestia do poder de Deus para expulsar demônios e libertar vidas do poder de Satanás, pois foi para isso que Deus o chamou. A Bíblia diz que Deus o chamou para que ele libertasse vidas do poder de Satanás e as convertesse para Deus. O apóstolo Paulo era um homem de oração, mas agora ele diz: orem por nós. Paulo, um homem que sempre orava pelos outros, agora está pedindo oração. Há crentes que não oram pelos seus pastores. Mas veja que aqui Paulo está pedindo oração por ele, por Silas e por Timóteo. Queridos, deixe-me lhe dizer uma coisa. Os líderes são tão carentes de oração quanto qualquer membro comum da igreja. Eles passam por lutas igualmente difíceis e situações em que precisam da proteção do escudo de Deus. Eu reconheço particularmente que eu estou de pé diante da presença de Deus por vários motivos. Mas um deles, um dos principais, é porque tem pessoas orando por mim. Sei também que não são todos, porque há crentes que não oram sequer por si mesmos, outros apenas por si mesmos. Mas são raros aqueles que oram pelos outros, com interesse particular. Já tratei sobre isto. Quando falar de intercessão, devemos falar do seu detalhe.
E o principal detalhe da oração intercessória é que você deve conhecer qual é a causa que o seu irmão precisa da oração. Não é simplesmente dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, abençoa fulano. Isso não é orar pelo outro. Você sabe o que ele está passando? É por isso que a igreja ela precisa de comunhão. Paulo não esqueceu isto. Logo após a oração, ele diz também que devemos nos saudar com um beijo santo. Ele está falando de comunhão. A comunhão íntima gera orações poderosas. Comunhão verdadeira gera intercessões poderosas. Quando você está distante, você não sabe como orar. Você não sabe. Você não sabe o que a pessoa está passando. Você sabe o que você está passando, mas ela não. Por outro lado, há pastores que não reconhecem sua necessidade. Eles vivem como se não precisassem de oração. Eles não pedem oração. Eles se mostram para a igreja como intocáveis e inabaláveis. É claro que em Cristo Jesus nós somos inabaláveis. É lógico. Uma pessoa que diz que é crente, ela cai. Se ela abandona a fé, ela nunca foi crente. E se ela caiu, mesmo tendo fé, ela é um crente fraco. Ela é uma pessoa crente, mas é fraca. E ela precisa de alguém forte para levantá-la. Irmãos, não tem rodeio, não tem rodeio. Não adianta passar a mãozinha e dizer assim: não, é porque tadinho. Sim, mas é fraco. A Bíblia chama de quê? Crente fraco. Mas a Bíblia diz que existe crentes o quê? Fortes, que devem o quê? Estar lá, junto deles, ajudá-los a se levantar. É isto, a Bíblia diz: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O próprio Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, Ele deixou o seu trono de glória. Ele se fez fraco, sendo forte, por amor de vós. Ele se fez pobre, sendo rico, por amor de vós. Ele se fez enfermo, sendo o Senhor que sara, por amor de vós. E Ele passou pela morte, para que você tenha vida, por amor a você. Jesus fez isso e nós. Em Cristo somos inabaláveis, mas não podemos deixar que essa garantia exclua a nossa humildade e o reconhecimento de que precisamos das orações dos irmãos. Quando você pede oração por alguém, você pede a quem? Eu já ouvi crentes dizerem assim: eu peço para aquelas pessoas que eu confio. Você vê como a nossa comunhão está ruim? Se a comunhão fosse boa, nós diríamos: eu peço oração a qualquer irmão da minha igreja porque eu confio em todos. Mas você não confia em todos. Por quê? Porque a comunhão ainda não está estruturada. Não há um beijo santo espalhado por aqui. Deveria haver beijo santo espalhado por aqui, para que cada um de nós confiasse um no outro e cada um de nós pudesse pedir as nossas orações um pelo outro. Quando você sabe que há um povo de Deus verdadeiro orando por você, a sua fé é fortalecida, meu irmão. E como eu já disse, muitas vezes Deus fortalece a sua fé, mesmo que você não saiba que alguém está orando por você. Você pode se levantar hoje e dizer para cada um: irmão, saiba que tem alguém orando por você, e que esse alguém sou eu. Você pode dizer isso. A oração que o apóstolo Paulo pede neste versículo é a oração intercessória. É a oração na qual você não apresenta você diante de Deus, mas outra pessoa. É a oração na qual sua necessidade fica para depois, enquanto você prioriza a necessidade do outro.
Nela você mostra para Deus que o seu interesse é seu irmão e não você mesmo. É uma oração altruísta. Altruísta é o contrário de egoísta. Ego, para mim, eu. Outro. Altruísta. É para o outro. Eu sempre me lembro de uma ocasião, a minha esposa trabalhava na antiga Vicom, ia de bicicleta trabalhar. E a gente tinha um consórcio de uma moto para ser retirado em um lance, em uma assembleia que se desse um lance. Porém, o lance era fixo. Não podia dar mais nem menos. Então, de toda forma, você dava o lance, mas você esperava o sorteio. Era a mesma coisa, a mesma coisa de sair na pedra. Eles falam, esse aqui saiu na pedra, mas e os outros? É quem der o lance maior, mas no nosso grupo, todos os lances eram iguais. Então não tinha como, tinha que depender do sorteio também. E a gente orando, Senhor, que saia a nossa moto. E nada, naquele mês. E aí, vendedor, minha moto foi contemplada? Não. No outro mês, Senhor, que saia a nossa moto. Olha minha esposa trabalhando de bicicleta, pegando este sol, essa estrada e tal. Saiu? Não. Aí no terceiro mês, ela chegou do serviço, eu falei para ela assim, amor, eu fiz uma oração diferente. Eu disse para Deus assim, Senhor, dê a moto deste grupo para quem estiver mais necessitado. Não para mim, não para minha esposa, não para nós, mas para quem estiver mais necessitado. Aí ela, o quê? Você fez essa oração? Eu precisando do negócio e você falando que Deus dê para outro lá? E eu disse, eu fiz essa oração. Que não seja nós, mas que seja o que mais necessita. Aí não liguei para o vendedor e ele disse, rapaz, você não me ligou? Sua moto saiu? Altruísta, outro. Tiago diz que quando oramos e não recebemos é porque pedimos mal, para gastarmos em nossos deleites, prazeres, abusos. Não é para a glória de Deus. Peça para a glória de Deus, peça pelo outro. Queira ver o seu irmão melhor do que você. Paulo diz, irmãos, orai por nós. Por que será? Quem sofria mais do que este homem no Evangelho, meus queridos? Quem padecia mais pelo amor do nosso Salvador do que este homem? Para ele chegar a pedir oração, você imagina como estava o nosso apóstolo. E aqueles irmãos eram altruístas. Não é que a oração feita de você por você mesmo seja egoísta, porque a Bíblia diz que devemos orar também, cada um por si mesmo. Mas a causa da oração egoísta é que faz você deixar de receber o que deveria ou o que poderia, é porque você tem um outro motivo. Não é por causa da pessoa por quem você está orando, que seja você ou seu irmão, mas o motivo. Se eu estou orando por mim, é por quê? Se eu estou orando por mim, qual o motivo disto? Deus será glorificado, meu irmão será abençoado. Senhor, eu quero um carro, me abençoe com um carro. Mas você não vai dar carona para o irmão que não tem? Você vai emprestar, você vai fazer uso do seu carro no reino de Deus? Ou é só para esbanjarem seus deleites? Estou dando um exemplo, mas isso pode ser para qualquer outra coisa que nós venhamos pedir ao Senhor. A oração altruísta, essa que coloca diante de Deus o interesse do próximo, revela muito sobre o nosso caráter de irmãos. Ela não deve ser feita apenas porque alguém nos pediu, claro, por isso também, mas ela deve partir de um coração interessado no problema alheio. Como eu disse, pessoas que oram, Senhor abençoe fulano, não é intercessão, não é oração intercessória. Existe um problema por esta pessoa, que esta pessoa por quem você está orando está passando. E existe também um grau de comunhão que você tem com ela. Existe muita coisa envolvida. Isso está sendo observado por Deus numa oração intercessória.
Um fator interessante é que Paulo usa esta palavra, peri, ao redor, como ideia de proteção. Deixe-me dizer alguma coisa sobre a oração intercessória para você. A oração a favor de alguém, ela faz com que, em certo sentido, você fique como protetor desta pessoa. Você se coloca em posição de guarda ao redor desta pessoa. Veja a oração como uma postura, por exemplo. Você está diante de Deus, em toda oração você está diante de Deus, mas na intercessória, você está ao redor do seu irmão. Você está protegendo o seu irmão. Porque Paulo inclui na luta espiritual, em Efésios capítulo 6, a oração. Ele inclui a oração como luta, como batalha. E se a oração faz parte da batalha espiritual, a oração intercessória é o momento da exposição. É quando eu me exponho pelo meu irmão. E eu não me refiro apenas a questões de enfermidade quando estou orando por alguém que está enfermo. Eu não me reporto apenas ao fato de você orar por um irmão que está passando por algumas dificuldades financeiras. Mas eu estou me referindo a principalmente os irmãos que estão passando por lutas espirituais com demônios, com seres angelicais do inferno, que estão prontos para destruir a vida dele. E você ter coragem de entrar nessa guerra em oração pelo seu irmão, junto com ele. Ou inclusive alertá-lo sobre tal possibilidade, caso nem ele mesmo tenha acordado para isto. Você estaria disposto mesmo? Você sabe o que isso significa? Como dizíamos, né, quando éramos crianças, comprei a briga de fulano. Eu lembro disso, né? Comprar briga era você brigar no lugar dele contra o inimigo dele. Aquele meu irmão que esteve aqui pregando no nosso aniversário, mais velho, por sinal, quando a gente era criança, ele jogava bolinha de gude, aqui fala bolita, né? Na Bahia fala gude, em Minas fala bolinha, mas ele estava jogando ali com um cara da rua lá, tudo molecada, e esse cara estava perdendo, meu irmão ganhando, e chegou um momento que ele não queria mais pagar, porque tinha que dar, né? Tinha que dar as bolitas pro cara, e ele estava ficando sem, e ele falou, não vou pagar mais. E meu irmão, vocês viram, né? A agressividade dele, como meu irmão é agressivo, vocês viram, né? Meu irmão simplesmente, tá bom, você não quer pagar, não paga, eu vou embora. Sempre foi daquele jeito. Ele falou, você não quer pagar, eu vou embora. E começou a se retirar. Mas o indivíduo que estava perdendo, além de não querer pagar, pegou meu irmão pelo cabelo e começou a agredi-lo. Ele era maior do que a gente. E a gente estava numa turma ali, sentado, um monte de criança, vendo os outros brincarem. E quando eu vi aquela cena, então me subiu um sangue fervido. Faz tempo que eu não sei o que é isso, irmão. Mas graças a Deus, hoje em dia nem pode, né? Mas eu fui em direção àquele menino também. E lhe dei um soco no estômago, e quando ele se abaixou para curtir a dor, eu dei um apercate. Eu não sabia o que era isso, depois que eu descobri que era apercate. E foi no olho dele, assim, aquela virada. Para defender meu irmão, eu comprei a briga do meu irmão. E na hora o olho dele ficou meio roxo assim, e ele começou a chorar, todo mundo criança, né? Eu devia ter uns 6, 7 anos, uns 7 anos, ele devia ter uns 9, meu irmão 8, por aí. E aconteceu esse episódio, eu comprei a briga do meu irmão, não foi nem do meu irmão, né? Meu irmão não briga, até hoje ele não briga. Ele apanhava, mas não brigava. E aí quando isso aconteceu, meu irmão foi para casa, ficou assim espantado comigo, e eu irritado já estava, e aquele menino chorando, foi para casa,
A irmã mais velha dele ainda bateu com um copo de plástico na cabeça dele quando ele entrou em casa, aquela coisa de criança mesmo. Eu comprei a briga do meu irmão. Aí quando eu olhei para os outros meus amigos, estavam todos sentados na pedra, no chão, todos estavam assim. O que eu é o rei da rua, os caras falaram. Aí eu me senti, eu sou o rei da rua. No outro dia, estava lá aquela criançada ali de novo, todo mundo, né, esquece aquilo lá, mas eu me senti o rei da rua. Eu falei assim, Dedeu era o nome do cara que eu bati nele. Se ele estiver assistindo isso, eu peço perdão hoje, peço perdão. Eu falei para ele assim, Dedeu, vamos brigar? Aí ele falou, eu não, você só dá no zóio. Papo de criança, irmão. Eu não, você só dá no zóio. Mas papo de criança, aquela coisa, éramos amigos, né? Até que um dia mudou um outro sujeito para a rua nossa e me desafiou. Eu achava que eu era o rei da rua e descobri que eu não era. Essa parte eu não conto, né? Mas só para os irmãos verem que nós, quando falamos, eu comprei a briga, é como se você também na oração intercessória pudesse dizer para o seu irmão, eu comprei a sua briga, eu comprei a sua guerra espiritual, eu estou com você nas suas batalhas espirituais. Se os demônios estão atacando você, eles vão ter que me atacar agora também, porque eu estou contigo nesta oração, das suas necessidades espirituais. E eu te pergunto, você está pronto para estas represálias? Paulo coloca a preposição peri, ao redor. Você está pronto para orar ao redor do teu irmão? Então ore por ele, ore pelo seu pastor, ore pelos seus presbíteros, ore pelos líderes de seus departamentos, interceda por eles, apresente diante de Deus as causas deles, conheça-as. Nenhum líder cristão é isento de provas, tentações e até mesmo quedas. Venha me dizer que você não conhece nenhum pastor que caiu. Venha me dizer que você não sabe de nenhum pastor que caiu em tentações sexuais, de dinheiro, tentações de fama, de sucesso, tentações de heresia, para falar o que o povo quer ouvir, porque quando fala se caiu em tentações, as pessoas só pensam em sexo. Mas há outras tentações às quais muitos pastores são sujeitos e caem constantemente, e principalmente delas, a tentação da heresia, a tentação de não pregar aquilo que o Evangelho requer que ele pregue, a tentação de falar o que o ouvinte quer ouvir, a tentação de negociar os princípios da verdade bíblica em favor de uma igreja cheia. Isso também são tentações diabólicas, e muitos estão caindo. Por quê? Vários motivos, mas entre eles porque não tem alguém orando por ele, entre eles porque não tem um crente da igreja que diz, pastor, eu estou notando que o senhor está deixando de falar algumas verdades do Evangelho, e eu quero falar algumas verdades do Evangelho para o Senhor. Eu quero que o Senhor continue pregando as verdades do Evangelho, pastor. Eu estou aqui para orar com você, eu estou aqui para orar por você. Pessoas não fazem isso, e depois quando os pastores caem, quando os pastores são tentados e escorregam, então se torna, né? Aquele escândalo, aquelas coisas na rua, na cidade. Mas havia alguém orando por ele? Mas havia alguém que ficou ao redor dele? É óbvio, eu estou dizendo, existem diversas coisas que precisam ser avaliadas, principalmente a vigilância pessoal, porque quando você vigia a si mesmo, você já está, vamos dizer, 50% protegido. Mas existe a parceria, existe a comunhão, existe a oração intercessória, existem pessoas que se preocupam com você. E eu digo, irmãos, para finalizar, eu ia falar sobre 2 temas hoje, né? Oração e comunhão, mas eu vou falar só sobre isto aqui e já vou encerrar agora. Porque temos um jantar aí para vocês. Esse pessoal tem um coração do tamanho, né? Do coração da minha mãe. Eu vou terminar mais cedo para vocês jantar.
Amém, né? Amém, né? Se eu falasse assim, vou passar 15 minutos aí, porque eu tenho que terminar o sermão, tinha um monte de cara enrugada pro meu lado. Pastor, não respeita horário. Pastor, não respeita horário. Agora, jantinha, terminar mais cedo. Amém! Esse pastor é uma benção, vou orar por ele. Eu vou interceder por ele. Então, queridos, eu quero concluir sobre este ponto dizendo o quê? Conheça. Torne-se amigo. Torne-se íntimo. Conheça as dificuldades, não só do seu irmão, mas as pastorais, as lidas de um pastor. Às vezes um pastor ora por toda a igreja e 99% da igreja não ora pelo pastor. Porque as pessoas veem ele pregando, veem ele cheio de autoridade. Irmãos, eu sou cheio de autoridade, sabe por quê? Porque esta palavra é verdadeira. Não é porque tem nada em mim, não. Quando eu prego a verdade, eu confio que ela é verdade e vou até debaixo do túmulo, defendendo a verdade do Senhor. Porque ela é a verdade. E pela verdade eu morro. Pela verdade eu dou meu sangue, dou minha vida. Porque a verdade deu a sua vida por mim. Mas poucos são os que oram. Poucos são os que intercedem. Passe a orar pelos seus irmãos. Conhecer suas necessidades. Sem interesse, tá? Porque tem gente também que começa a orar pelo outro, mas é com interesse. Irmão, cheguei aqui para orar por você, meio-dia, né? Senti um cheirinho ali de um alho frito, né? Mas Deus me tocou. Deus me tocou aqui, né, Marlon? O Marlon, eu vou te falar. Não é que ele faz isso, irmão. Ele me contou um caso, assim, eu fiquei... Aquele cheirinho de alho frito. Irmão, passei aqui para orar por você. Irmão, tá bom, aproveita e almoça comigo. Tudo bem, já que você insiste. Estou brincando, irmãos. É óbvio que repartir o pão é um dos sinais da comunhão, não é verdade? Portanto, continue me chamando para almoçar e jantar, mesmo meu irmão tendo ido embora. Não tem problema. Quando ele estava aqui, eu levava ele. Agora que ele não está, eu vou com a minha esposa, minha filha, né? Não tem problema, continue chamando. Então, orar uns pelos outros. Essa atitude de proteger o nosso irmão revela amor. Revela a sua real preocupação. E também revela diante de Deus que você não é egoísta, mas que você pensa no seu irmão antes de você. E Deus se compraz tanto com isso. Deus se alegra tanto com isso. Por quê? Porque Deus se lembra de que o filho dele fez isso. O filho dele não pensou em si mesmo. O filho de Deus não pensou na sua posição. Quando Jesus estava com seus discípulos, eles brigavam quem seria o maior. E Jesus disse: por que vocês estão brigando por isso aí? Eu, que sou o filho do homem, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Por que vocês não fazem isso? O maior no reino dos céus é aquele que serve. E uma das formas de você servir o seu irmão é orando por ele. Amém? Amém? Vamos orar. Fique em pé. Que Deus nos abençoe.